A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, queridos, para trazermos aqui a lição de jovem de número 7. Hoje nós vamos estudar Miqueias. Deus quer obediência do coração, né? Deus quer obediência sincera, né? Não de aparência. Então nós vamos ter aqui uma lição muito boa, muito interessante, que através desse profeta aqui, do contexto que ele vivia, vai ser uma lição muito importante para nós, certo? Creio que nós vamos edificar muito a nossa vida espiritual. E o nosso texto do dia está em Miqueias 6:8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com seu Deus. Miqueias 6:8. Que versículo maravilhoso, né? Em que nos ensina, né, que o Senhor pede de ti que nós venhamos a praticar a justiça, ser justo, né? Inclusive em 1 Coríntios diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. A injustiça é uma coisa muito séria e não é muito difícil de praticar, né? Então, amar a beneficência, né, a misericórdia de Deus e andar humildemente com seu Deus. Porque Deus não anda com pessoas exaltadas, né? Se a pessoa é exaltada, ele não tem a companhia de Deus. Deus só anda com aqueles humildes, que reconhece a necessidade de Deus na sua vida e de obedecer a Ele. Então é um versículo maravilhoso, né? E a síntese, Miqueias nos confronta com relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo, né? O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, justiça e humildade, certo? Então, esse é os nossos objetivos aqui. Explicar o contexto em volta da mensagem dele, né? Conscientizar sobre os perigos do formalismo religioso e também definir as evidências de um cristianismo autêntico. Miqueias, ele era um profeta do campo, né? Vivia numa pequena aldeia e de lá é que ele trouxe essa mensagem de advertência para o povo do sul, povo de Judá, né? Mas ele profetizou também para o povo do norte, as 10 tribos de Israel. Ele foi contemporâneo de Jonas, né? De Oséia, Amós, e também o profeta revelou que Deus de Israel não era apenas uma divindade tribal como Baal, né? Mas Deus é Senhor de toda a terra, certo? Então é uma lição importante, nós vamos aprender muito. E o texto bíblico está em Miqueias 6, capítulo 6, versículo 6 a 8. Bem, então o livro de Miqueias, ele vai trazer a situação em que vivia a sociedade no seu tempo. Mas antes, eu quero te fazer aquele pedido, você que está me dando a honra aí da sua presença, né, te pedir para você, se você não se inscreveu ainda, que você se inscreva no nosso canal aí, ajuda a gente a continuar aí ministrando a palavra de Deus, tá? E a gente precisa da tua inscrição, tá bom? Como se inscrever? Para quem não sabe, é simplesmente aí do lado direito do vídeo, está escrito inscrever. Aí você dá um toquinho ali com o teu dedão, o dedinho, você toca ali, vai mudar para inscrito. É só isso. Você não precisa escrever nada, né? E você vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus, que é a nossa intenção, tá bom? Se você gostar do vídeo, dá o seu like, né? Compartilha aí com seu grupo, né? Seus amigos, deixa seu comentário e também dá aquele toquinho no sininho aí para você receber notificações de novos vídeos que nós vamos colocando. Nós temos aí mais de 300 vídeos, e não só de escola dominical, mas outros temas, né? Você toca na palavra em cima aí, ó, vídeo, pronto, vai abrir tudo aí e você pode escolher o vídeo que você quiser, tá bom? Um abração, fica conosco aí até o final.
Deus te abençoe. É uma honra ter você aí, tá bom? Então vamos lá. Então o livro de Miqueias, ele tem sido considerado o evangelho da justiça social, né? Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, né? Porém, os ritos eram feitos de forma mecânica, sem vida, enquanto a liturgia era bem cumprida, a obediência, a justiça e a misericórdia e a humildade eram desprezadas, né, pelo povo. Então, o que quer dizer isso aqui? O povo estava vivendo de aparência, né? Quando eles iam cultuar a Deus, você olhando assim pelos olhos da carne, eles estavam tudo certinho, né? Fazendo tudo certo, tudo bonitinho, né? E você dava nota 10 para a liturgia deles, para a adoração deles, mas só que o coração não estava de acordo com as condições aparentes, né? É aquilo que Jesus falou, que Isaías escreveu: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então estava acontecendo no tempo de Miqueias isso, a injustiça sobrava, né? Era o pecado principal. Ninguém era justo com ninguém, eram aproveitadores, né? Então eles não praticavam a justiça, certo? As pessoas adoravam a Deus de fachada, certo? Então Miqueias, corajosamente usado por Deus, ele condenou esses pecados, entendeu? Ele foi bem claro explicando isso, conforme você lê no livro, né, de Miqueias. Então a situação do povo era essa, entendeu? E com certeza o juízo foi anunciado com precisão por ele, tanto para Samaria como para Jerusalém. E muitas vezes, quando está se falando da capital, está se falando, né, do lugar todo. Samaria está se falando das 10 tribos, né? Jerusalém está falando de toda a tribo de Judá e Benjamim. Então o juízo foi decretado, porque o povo não quis mudar de ideia, não quis se converter, não quis abandonar o pecado, não quis abandonar os privilégios conquistados com injustiça, entendeu? Então o profeta falou a verdade para todo mundo, não tinha ninguém inocente ali, mas eles não quiseram largar, né, os seus pecados, e realmente a coisa aconteceu. Então quem era Miqueias? Miqueias, ele era um camponês, né? Ele era uma pessoa simples do campo, certo? Inclusive Miqueias significa quem é semelhante a Deus. A sua cidade, ela ficava mais ou menos uns 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Ele era um homem simples, representava os camponeses, suas ilustrações foram quase todas tiradas da sua vida agrícola, né? Você pode ler o livro de Miqueias com bastante atenção, vocês vão ver que as ilustrações tiradas dele são todas da agricultura. Então ele mostrou ser um homem simples. Então ele conseguiu, né, aceitar o desafio de Deus e foi lá condenar o pecado daquele povo, para ver se Deus, sempre dando uma oportunidade das pessoas retrocederem, né? Deus vem e anuncia o pecado não pelo simples prazer de anunciar, mas de levar a pessoa ao arrependimento. Era essa a ideia de Miqueias, entendeu? Que aquele povo acabasse com aquelas injustiças, com aquelas maldades, né? Com aquela ganância, acabasse com isso. Mas vamos ver como é que ficou. Então Miqueias, ele conseguiu ouvir o grito dos oprimidos e foi para esse público especial que ele devotou a sua vida, na tentativa de defender os pobres, né, com a pregação da palavra, convertendo os aproveitadores, né, mudar aquele sistema social exploratório, né, que fincava as raízes em Judá, né. Então, as muitas alusões contidas no livro sobre o trabalho pastoril indicam que provavelmente também Miqueias tenha sido um pastor. Mas nada disso impediu dele ser usado por Deus, porque ele, diferentemente de Isaías, que estava no palácio e pregava aos nobres, né, ele pregava para as pessoas simples do campo, para aquelas pessoas que eram prejudicadas, os pobres, né? Isso também não quer dizer que a mensagem de um é mais forte do que a de outro.
o Espírito Santo que usava Miqueias era o mesmo que usava Isaías e vice-versa, né? A questão aí não está em que no ministério que um é mais poderoso do que o outro. Isso aí não existe. O Espírito é o mesmo, né? E Deus tem um lugar para cada um, certo? Deus não é Deus de confusão, certo? Então, isso aí. Não podemos esquecer um detalhe importante, que Deus se faz presente na simplicidade, né? Simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração. Inclusive Jesus falou, né? Os puros de coração verão a Deus, certo? Os limpos. Isso aí é que é bênção, tá? Agora, tem um porém, né? Não pensa que pobreza é sinônimo de humildade, porque tem muito pobre que a humildade passou a 100 km por hora, certo? Tem muito pobre orgulhoso e tem rico simples, certo? Então isso aí, quem faz a diferença é o caráter da gente, a nossa personalidade, né? Então tem pobre que é orgulhoso e tem rico que é simples, certo? Isso aí não é pela situação financeira ou social que nós vamos julgar alguém, né? Então, Miqueias aqui não fez acepção, ele pregou o que tinha que pregar mesmo, e a palavra com certeza ela trabalhou, mas infelizmente o povo não estava disposto a abandonar as suas maldades. Um período em que profetizou, bem, a sua profecia ela foi entregue, isso aqui é importante, né? A sua profecia foi entregue nos reinados de Jotão, que foi Acais, Ezequias, reis de Judá. Então ele foi contemporâneo de Isaías. Então o período que ele profetizou foi esse, tá bom? Jotão, Acais e Ezequias, ok? Então, outra coisa importante aqui é que talvez nesse período de Miqueias, né, além do profeta Isaías, né, que Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Você lembra que Senaqueribe quis até invadir Judá, né? E Deus usou o profeta Isaías para avisar Ezequias que Senaqueribe não ia jogar uma flecha lá em Judá, em Jerusalém, ele ainda ia embora envergonhado, como aconteceu, né? Então, crê-se também que Miqueias também participou dessas profecias, em outros termos, né? E que por causa disso houve aquela reforma, né? Ezequias obedeceu à voz dos profetas, entendeu? E Miqueias trabalhou muito em cima disso. Agora acredita-se que o rei Ezequias ele foi completamente sincero, né? Mas parece que aquela reforma para o povo ali foi passageira, né? Foi só uma reforma ritual, né? Parece que foi assim, conforme diz aqui, né? Alguns estudiosos acham, né, que as reformas nesse período de Ezequias tiveram implicações apenas na parte cerimonial e no culto, mas não trouxeram assim um impacto sobre a vida pessoal dos habitantes, porque depois, posteriormente, eles voltaram, né, a viver a mesma vida. Depois veio Josias, também um homem convertido de todo o coração, mas depois no final, Josias, o último rei piedoso que morreu, né, aí dali os 4 reis que vieram foram tudo ímpios, e não teve jeito, Judá foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Então parece que essa reforma teve um efeito pouco duradouro, né? Por causa do coração do povo. Agora, a intenção dos profetas e a intenção do rei Ezequias, do rei Josias, era diferente do povo. Eles queriam um povo convertido, igual a eles, voltado para Deus, abandonando a maldade, as injustiças sociais, né? O cerimonialismo falso, né? De aparência, não de coração. Eles queriam que mudasse isso tudo, mas o povo estava muito dominado. Agora, avivamento
que empolga a nossa liturgia, mas não transforma a nossa vida, é fogo de palha, entendeu? Então, o fator essencial que caracteriza os verdadeiros avivamentos é a obediência de coração. Entendeu? Às vezes a gente confunde um culto animado com avivamento. Pô, a igreja está avivada. Não, o culto verdadeiro ele começa quando acaba dentro das quatro paredes. Né? O verdadeiro culto é lá fora, quando a gente sai. Entendeu? Como nós estamos vivendo fora das quatro paredes da igreja. Esse é que é o verdadeiro avivamento. Entendeu? Porque eu posso pular, gritar, né? Falar em línguas e me alegrar, isso é bom, dentro do culto ali, das 2 horas de culto. Mas quando eu saio dali, como eu me comporto? É isso que vai valer na minha vida, é isso. O avivamento, ele vai ter valor nisso, é fora das quatro paredes, como eu estou vivendo como um verdadeiro cristão, né? Porque eu não posso ser uma coisa dentro das quatro paredes e ser outra lá fora. Isso aí não é avivamento. Entendeu? O avivamento verdadeiro é fora das quatro paredes. Quando o meu testemunho realmente atrai as pessoas a Jesus. É isso que é avivamento. Entendeu? Então, acontecia isso. Quando os reis piedosos faziam as reformas dele, o povo... mas só ali. Saía dali e continuavam praticando as mesmas coisas. Entendeu? Quando Elias, usado por Deus, desceu o fogo do céu... Todo mundo caiu de joelho prostrado ali. Ó. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que maravilha, né? Mataram os profetas de Baal, de Azerá, acabaram com tudo. Mas saiu dali, voltaram àquela vidinha. Entendeu? Foi só ali. Isso aí deixou Elias decepcionado. Tanto é que Deus falou, eu reservei 7.000 antes de descer fogo do céu. Porque aqueles que dobraram o joelho ali, dizendo que só o Senhor é Deus, não mudaram de vida. Então o avivamento é mudança de vida, entendeu? Lógico que o verdadeiro avivamento traz alegria, traz prazer, né? Traz todas essas coisas. Retorna os dons espirituais para a igreja, os milagres começam a acontecer, os dons espirituais se tornam uma maravilha. Mas, infelizmente, os avivamentos às vezes não saem de um culto animado. Não passa disso. Certo? Mas não é isso que Deus quer. Certo? Então, trazendo aqui a opinião de um teólogo, né, que dizia que se não pretendermos nos transformar, não devemos pedir avivamento. Não adianta termos culto com uma liturgia animada se não andamos em retidão para com Deus e não somos justos para com o próximo. Então, meu comportamento de avivamento num culto não é extensivo, então não adianta. A estrutura da mensagem aqui do livro, embora ele fosse do sul, né, Miqueias profetizou também para os 2 reinos, que nem a gente já falou. Então Israel e Judá, sendo sua mensagem destinada primariamente, né, às respectivas capitais, Samaria e Jerusalém, que em suma quer se referir ao reino todo. Né? É isso aí. Então, isso aí demonstra, o verbo no imperativo demonstra a urgência da mensagem. Quando Miqueias usa muito essa palavra ouvir, né? Quer dizer, chamando a atenção do povo, para ouvir de coração, né? Então, aqui não é só escutar com atenção, envolve a questão tanto do escutar com atenção, quanto destaca a importância de obedecer o que está escutando. Escutar qualquer um escuta, né? Ouvir não para só em escutar. Quando ele falava ouvir, ele está dizendo, ouve e obedece o que você ouviu. Entendeu? É aquilo que Jesus falou lá em Mateus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e obedece, é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, vento, tempestade da vida, e a casa não caiu porque estava edificada na rocha. Então, quando você escuta, ouve e obedece, a tua casa não cai.
entendeu? A sua vida muda, você é transformado, porque é a obediência que vale. Então ouvir é isso. O que Miqueias estava falando, ó, ouve e obedece o que ouviu. Essa é a questão. São os pontos-chave dessa lição que nos desperta, que não adianta ficar... Tem pessoas que estão cansadas de ouvir a palavra, mas não penetra. Tem que penetrar lá no coração e trazer mudança de dentro para fora. Essa que é a questão, entendeu? Vamos aqui para a segunda parte. Denúncias e exortações. Corrupção e materialismo. Os israelitas, eles eram envenenados pela ambição, luxo, pelo materialismo, a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais. Entendeu? Eles eram dominados por isso, materialismo, a ambição dominava a vida deles. Quando a pessoa está numa situação dessa, numa ambição pelo luxo, pelo materialismo, né, ele começa a ignorar as coisas básicas da vida e se torna inescrupuloso. Uma pessoa inescrupulosa é uma pessoa que ele não mede as consequências para conseguir o que quer. Eu quero isso, eu vou conseguir, mas vai fazer mal a muita gente, vai prejudicar muita gente e para mim conseguir isso. Mas ele não, o inescrupuloso, ele não liga para isso. Se ele não tem escrúpulo, vai prejudicar muita gente para mim conseguir isso. Vai. Mas eu não estou nem aí, ó. Não há escrúpulo nessa pessoa. É a pessoa gananciosa, entendeu? A pessoa que não mede as consequências para conseguir o que quer. Então Israel estava vivendo essa situação, Judá estava vivendo essa situação. Não importa que fosse morrer criança, as pessoas iam perder suas casas, iam ser escravizadas. Para eles não importava, eles queriam conseguir o que eles desejavam. Para eles o que importava era isso, entendeu? Então, Miqueias estava condenando essa situação, lógico. Né? E tinha que ter coragem para condenar esses ricos inescrupulosos. Tinha que ter coragem. E ele tinha, porque ele estava vendo a situação do povo, que era do mesmo nível dele. Né? Eram pobres, simples, mas eram pessoas que lutavam pela vida, mas estavam sendo exploradas, injustiçadas. Então, o juízo veio, né? O sofrimento foi grande, mas não era a intenção de Deus. Deus anunciava o juízo para eles se arrependerem, mas eles não estavam nem aí, ó, né? Então, existia uma classe de ricos inescrupulosos, né? Então, com o tempo perdiam tudo, quando não sobrava mais nada, acontecia isso. Os pobres, às vezes, né, sabendo que nas cidades podiam melhorar de vida, eles saíam do campo, vinham para os centros, mas ali o que acontecia? Eles eram explorados, até que perdiam tudo que tinham, certo? E depois de perder tudo, se vendiam como escravo, para não morrer de fome. Iam trabalhar pela comida, e era isso que os ricos queriam, que os pobres ficavam mais pobres e os ricos mais ricos. Isso aí lembra alguma coisa, né? Vamos lá. A possessão era vendida, não a terra, né? Eles compravam tudo, certo? Então, qual era a lei de Deus? A ideia de Deus é essa: a terra é minha, então vocês não podem vender minha terra, entendeu? A terra é minha, vocês podem sim dar posse. Com 50 anos tudo é devolvido, ou antes, aí a pessoa paga o prejuízo. Deu a terra como possessão, há 50 anos a terra é devolvida. Quiser pegar antes, paga o prejuízo. Mas os ricos não usavam essa lei de Deus. Eles não queriam nem saber. Ficavam como dono mesmo, como no lugar de Deus. Entendeu? Eles não estavam nem aí. Então a ambição, o materialismo pode nos conduzir à apostasia e à desobediência. Porque eles se tornaram apóstatas também, porque conheciam a Deus, sabiam quem era Deus, mas se voltaram contra Deus na desobediência, entendeu? Número 2, injustiça social, né? Os homens planejam mal contra o próximo, cobiçam o campo, praticam violência, né? Tudo isso explorando as pessoas, entendeu? Então, não tinha como não vir o juízo.
A obediência de coração, número 3. A despeito, né, de tantos pecados e injustiça, os homens apresentavam-se como religiosos. Eles só eram cara de pau, né? Por quê? Porque esses homens, embora eles fossem já desviados há muito tempo, eles sabem a força da religião, né? E enganam as pessoas. Eles eram tidos como até pessoas de bem, né? Mas era tudo casca. Eles usavam a religião para enganar as pessoas. Não, ele está lá adorando, está levando o boi dele, está fazendo o sacrifício dele. Né? Ele não está errado não, ele sabe o que está fazendo. Então as pessoas sempre se escondem na religião para mostrar, né, que eles estão no caminho certo, mas do inferno. Certo? Então, a despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam como religiosos, os cultos e sacrifícios permaneciam, eles não acabavam com o culto, né? E os cultos e sacrifícios permaneciam, respaldados pela lei, né? Os profetas e os sacerdotes continuavam exercendo as suas funções, porém eram corruptos. Estavam fazendo tudo certinho. É igual aquela pessoa que está no pecado mesmo, terrível, mas ele faz tudo direitinho, certinho, tu olha, não tem um defeito. Dirige um culto bem, prega bem, ensina bem, né? Faz vídeo bem, faz tudo. Mas ele não está vivendo uma vida correta com Deus, certo? Entendeu a situação que eles estavam vivendo aqui? Era assim, entendeu? Falando aqui em tese, né? Quem quiser enganar, engana. Mas só não engana quem? Se eu quiser enganar, eu engano. Quem quiser enganar, pode enganar. Mas a gente pode enganar quem? As pessoas. Eu estou aqui falando. Eu posso enganar as pessoas, mas eu não posso enganar Deus. Entendeu? É Ele que vai me julgar. Jesus falou assim, ó, não tema, não tenha medo daquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Mas teme aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. É Deus. Então não adianta, eu posso enganar todo mundo, mas Deus eu não vou enganar. E essa situação desse povo foi essa. Eles enganaram todo mundo, né? Tanto é que o povão nem achava que ia ter esse juízo de Deus de levar eles para a Babilônia ou de Samaria. Por quê? Porque parecia que estava tudo certinho, mas para Deus não estava. Deus sabia que não estava e o juízo veio. Entendeu? Ele pode até aos olhos humanos parecer estar demorando, mas chega. Então as coisas com Deus é diferente. Entendeu? Então a melhor medida de uma vida espiritual autêntica não é sacrifício, não são os discursos, não são os cultos empolgantes, entendeu? Não são as lágrimas, mas a obediência de coração. Miqueias nos mostra que é possível ser religioso sem ser convertido. Pronto, isso aqui já encerra a lição, se fosse o caso. Entendeu? Não adianta. Vamos para a última parte, os juízos e promessas. O juízo divino. Então, os pecados de Israel e Judá fizeram Deus sair do seu lugar santíssimo para instaurar um tribunal e trazer o juízo sobre a terra. Então, de acordo com Miqueias, a locomoção de Deus não era motivada por um passeio comum, né? Ele saía da sua augusta habitação para marchar em direção à terra. Entendeu? Então, chegou o momento de Deus agir. Ele vai falando, vai enviando profeta, ele vai falando, ele vai enviando profeta, ele vai usando os pregadores, usando os mestres, vai dando visão, revelação, profecia, tudo para levar as pessoas a voltar para o bom caminho. Não quer voltar? Quando ele levanta do seu trono, isso é uma metáfora que significa o juízo. Chegou o juízo, acabou. Aí não tem mais jeito, não adianta orar, jejuar, aí já era, o juízo vai vir. E veio sobre Judá e veio sobre as 12 tribos de Israel, a tribo do norte. Entendeu? Então o quadro apresentado aqui era de quê? De completa destruição. Né? A Babilônia veio para arrasar, veio para acabar. E acabou mesmo. Tocou fogo no templo, derrubou os muros, matou muita gente, levou os outros presos,
deixou só os pobrezinhos da terra, eles vieram para arrasar mesmo, mas Deus avisou. Jeremias falou demais sobre isso. E quantos não morreram por causa disso, né? Então, o Messias prometido, mas antes diz aqui, ó, nossos pecados jamais ficarão impunes diante de Deus. Prestaremos conta de nossos atos. Uma religiosidade aparente pode enganar, convencer pessoas, mas jamais satisfará o nosso Deus, que tudo vê e tudo sabe. Lembremos-nos de que Ele esquadrinha o nosso coração. Então, enganar as pessoas, o que adianta? A gente tem que dar conta a Deus, então não adianta, entendeu? O Messias prometido, Miqueias, não abordou apenas a questão do pecado, do juízo, mas apresentou o futuro de glória preparado para o povo do Senhor. Ele tirou os seus olhos dos sórdidos abusos cometidos em seu tempo para contemplar não mais o julgamento, mas a restauração do justo, das cinzas, né? O povo seria levantado. Porém, antes da exaltação, Judá seria humilhada. Então, nesse versículo, a imagem do profeta atrás é de uma mulher que sofre com dores de parto. O profeta anunciou a vinda do Senhor de Israel ao mundo, termo comumente empregado no Antigo Testamento para se referir a Deus. Ele surgiria em uma cidade de Judá, Belém, né? Falando do nascimento de Jesus. Então, o impressionante como o despeito dos nossos erros, Deus está sempre planejando o melhor para nós. Não há maldade de Deus para nós. Há um julgamento merecido da parte de Deus a nosso respeito, né? Então, fomos alcançados pelo Cristo profetizado por Miqueias. Está bem claro lá em Miqueias, né? Então, o verdadeiro cristianismo, a última parte. Miqueias finalizou seu livro com um jogo de palavras, um trocadilho com o significado do seu nome. Quem é Deus? Quem é Deus? Ou quem é semelhante a ti? Ele louva o Senhor pelo seu caráter. Ninguém pode ser comparado a Deus. Ele é o único soberano. A ira divina tem prazo de validade. O Senhor está sempre pronto a perdoar o transgressor, pois seu prazer está na aplicação benevolente, né, conforme ele é. Então, concluindo, afirmando que o cristão deve estar atento aos perigos do egoísmo, da tirania, do orgulho, né? Porque o egoísmo é um pecado contra a beneficência, que é a caridade, a tirania é um pecado contra a justiça e o orgulho é um pecado contra a humildade. Então, querido, toma muito cuidado, entendeu? Muito cuidado com o egoísmo, certo? Que pode te levar a ser uma pessoa descaridosa. Muito cuidado com a tirania, que pode fazer de você um injusto, certo? E muito cuidado com o orgulho, que pode fazer de você uma pessoa exaltada. Entendeu? Então que venhamos aprender muito com essa lição. A injustiça social, a forma que a gente lida com o nosso próximo, identifica como somos com o nosso Deus. Guarda isso. A prova como você lida com o teu próximo identifica como você é com Deus. Porque se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão ou aborrece seu irmão, é mentiroso. Então, a vida social nossa tem muita importância ou importância vital em relação a Deus, certo? Você vai ser identificado pela tua comunhão com Deus no teu relacionamento com as pessoas. O horizontal nos mostra como está o nosso vertical. Que Deus te abençoe, querido, que tu guarde essa lição, tá bom? E até a próxima lição, em nome de Jesus. Olha o seu like, olha a sua inscrição aí, tá bom? Um abração, toca aí do lado direito na palavra inscrever e se inscreva. Só dá um toquinho aí, tu tá inscrito. Em nome de Jesus, tamo junto. Um abraço.